Eu creio, Jesus. Amém. Sem perder tempo, irmãos, eu estou muito feliz. Deus abençoe pelo convite. Primeiramente, eu vou agradecendo a todos os irmãos que nos fez o convite. Diácono Milton, Deus nos convidou, a gente aceitou de pronto. Aleluia. Já nos convidou de novo, a gente aceitou de novo. Aleluia. E a gente está feliz com o Senhor Jesus, aleluia, que está aqui, juntamente com a minha esposa, louvando e glorificando ao Senhor Jesus. Amém, irmão? Jesus. Abre a Bíblia comigo em Salmos 34. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui nesta noite, aleluia, vitória, para entregar para mim e para você as copiosas bênçãos da parte dele. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho alguns textos para ler com os irmãos, mas nós vamos lendo, aleluia, no decorrer da palavra. Amém? Deus abençoe. Quem encontrou o texto sagrado diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem procura diz aleluia. Aleluia. A gente espera, irmão. Todo mundo vai chorar. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Bendito é o nome santo de Jesus. Salmo 34. Amém? Glória a Deus. Versículo 19 vai dizer assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Levanta a mão para você rapidinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra aberta. Eis aqui, meu Deus e meu Pai, aleluia, a palavra do Senhor aberta. Enquanto a tua palavra está aberta, meu Deus e meu Pai, aleluia, não precisa profeta algum. O Senhor das palavras através do teu filho. Manifestando a tua graça nesta noite, meu Deus, através da tua palavra. E que o teu povo, meu Deus e meu Pai, aleluia, possa reconhecer que é o Senhor falando e acatar, meu Deus e meu Pai, aleluia, a tua palavra. Oh, meu Deus e meu Pai, aleluia, comando aqui na minha língua, nos meus lábios, e fala através deste teu servo, aleluia, a tua palavra, aleluia, abaixai, ele me canta, ele mesmo nada tem do teu povo, mas o Senhor manifestará na tua graça, manifestará na sua presença, e operará os teus sinais e os teus prodígios, desta noite de vitória. Revela-nos a tua palavra, é o que nós te pedimos, te agradecemos, te louvamos e bendizemos esta noite de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senta batendo palma bem alegre para Jesus, irmão. Jesus está aqui nessa noite, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, aleluia, vai nos dizer sobre aflição. Meu Deus do céu, qual é o homem que nunca passou por aflição na vida, né? Eu acredito assim, aleluia, que desde o momento, acredito não, tenho certeza absoluta, de quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a partir do primeiro dia, passamos aflições. Mas nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, que Jesus vai dizer aos discípulos, dizendo assim, aleluia, que nesta terra passaremos afrontas, perseguições, injúrias, mas como Ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Então, independente da luta que nós passamos, aleluia, no nosso dia a dia, temos que entender que as aflições que passamos com Deus. As aflições que nós estamos passando, nós não estamos passando sozinhos. A luta do dia a dia que nós estamos tendo, aleluia, na nossa casa, na nossa família, dentro do nosso lar, que por muitas das vezes nos faz derramar lágrima, que por muitas das vezes faz, meus amados irmãos, aleluia, às vezes até pensar em desistir. Lembra, aleluia, todas essas aflições, quem está passando contigo é Jesus. Aleluia. Você não está passando a luta e a prova sozinho. Aleluia. Os discípulos, certa vez, meus amados irmãos, aleluia, fugindo um pouquinho do texto, mas
certa vez os discípulos, aleluia, enfrentaram um grande maremoto e não entenderam que Jesus estava no meio do barco. Estava ali dormindo. Estava, meus amados irmãos, aleluia, com o dono da paz. O homem, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, que poderia, meus amados irmãos, acalmar a tempestade. Nem lembraram dele. Lembraram, meus amados irmãos, aleluia, quando tudo estava perdido. Aleluia, não lembra de Jesus no último momento da aflição que você está passando. Lembra, aleluia, no início, aleluia, você está passando luta, tá, mas entenda, ele está do teu lado, ele pode levantar, aleluia, glória a Deus, e acalmar essa tempestade do seu coração, pode acalmar essa tristeza, que por muitas das vezes te faz até pensar em olhar para trás. Deus, aleluia, nos traz aqui nessa noite para te dizer, não olhe para trás, mas prossiga, porque eu estou contigo. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Abre a Bíblia comigo, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos ver uma pequena aflição. Aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. O apóstolo Paulo, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vai dizer assim a palavra do Senhor: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por conta da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. A aflição do justo, meus amados irmãos. Paulo aqui, meus amados irmãos, aleluia, está sendo, aleluia, levado até Roma para ser julgado por estar pregando Cristo. Por estar pregando, meus amados irmãos, aleluia, que Cristo ressuscitou depois do terceiro dia e que estava ali, meus amados irmãos, aleluia, para encher todo do Espírito Santo. Estava pregando. Aí acontece a aflição. Porque você prega, vamos encerrar você na cadeia. Porque você prega, porque você defende a sã doutrina, porque você defende a palavra, aflições, aleluia, vai sobrevir sobre você a partir deste momento. Mas aqui a santa palavra do Senhor vai nos mostrar, meus amados irmãos, que certa vez, dentro desse período, o barco, meus amados irmãos, aleluia, se estraçalha por conta da luta, por conta da tempestade no meio do mar. E agora, meus amados irmãos, aleluia, eles vêm, aleluia, e submergem, aleluia, e chegam até uma ilha chamada Malta. Essa ilha, meus amados irmãos, aleluia, não era de homens bons, era de homens maus. O estudo, aleluia, vai mostrar, meus amados irmãos, aleluia, que eram bárbaros, homens, aleluia, sanguinários, que não defendiam, meus amados irmãos, aleluia, a justiça, aleluia, que não defendiam o certo. E a palavra do Senhor vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que Paulo chega, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. E quando, meus amados irmãos, ele está querendo se aquecer um pouco no fogo, o que acontece? Uma víbora, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, da região, que todos, aleluia, quando olhavam para aquele animal, tinha medo. Por quê? Uma picada daquela cobra, meus amados irmãos, era picar e cair no chão. Aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Hoje, se a gente for falar de víbora aqui, a gente vai falar da cascavel, né? A gente vai falar de uma grande serpente, né, por exemplo? Eu não sou muito entendido desses bichos peçonhentos. Aleluia, glória a Deus, mas a gente sabe que tem. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando pica aquele homem, aleluia, Paulo, automaticamente qualquer atitude dele, irmão, sacode ela, joga no meio do fogo e volta e se assenta e começa, irmão, a jogar uns gravetinhos, né? Me picou, mas não aconteceu nada, eu sirvo a Deus, independente do que está
acontecendo. Aleluia. Pegou o tapetinho, sentou e começou a se esquentar. E aquele povo, meus amados irmãos, aleluia, olhou para ele e falou assim: ó, ele está no meio de ladrão. Aqui que entra a mensagem. Esse navio que acabou de se perder no meio do mar, todo mundo quase morreu e veio parar aqui, era um navio de ladrão. Todo mundo está indo para Roma, aleluia, glória a Deus, para ser julgado pelo grande imperador. A justiça, aleluia, glória a Deus, não vai ser, aleluia, glória a Deus, submetida. Ele vai ter que pagar. Agora uma víbora morde ele, é a justiça. Ele é um ladrão também, está no meio deles, é um ladrão também. Até então ninguém sabia quem era Paulo de fato. Ninguém sabia que era um apóstolo do Senhor. Essa ilha desconhecia quem era o servo de Deus Paulo, mas através de uma víbora Deus o distingue entre os ladrões. Aleluia, glória a Deus, porque enquanto o homem, aleluia, naquela terra queria ver, aleluia, Paulo cair morto por conta de um animal, aleluia, ele permanecia de pé louvando e glorificando a Deus. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Independente, aleluia, do homem que estiver passando luta, passando problema, você não vai morrer. Aleluia, você vai levantar e vai glorificar o nome santo do Senhor. Agora, o ápice desse texto aqui é Deus distinguir Paulo entre essa multidão. Irmão, como assim distinguir Paulo? Irmão, primeiro, ele estava no meio de ladrões. Se hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, eu, Diácono Lucas, estiver, meus amados irmãos, aleluia, na roda de, eu vou usar essa expressão, se eu estiver num bar, aleluia, onde está uma mesa cheia de pessoas bebendo, fumando, quando vocês me olharem ali no bar, aleluia, no meio desse, você vai dizer que eu estou fazendo o quê, irmãos? Que eu estou pregando a palavra ali no meio? Não. Vocês vão dizer que eu estou bebendo e estou fumando. Por quê? Eu estou na roda. Eu estou participando ali. Mesmo que eu não estou com um copo na minha mão, mas eu estou ali. Então, aos olhos de muitos, eu faço parte dali. Eu tenho, aleluia, glória a Deus, a intimidade para permanecer ali. Então, ninguém me distingue ali dentro desse texto, dentro dessa lógica. Aleluia, glória a Deus. Quando o homem olhava para ele, aleluia, dizia: é ladrão também, é escarnecedor também. Agora Deus precisa, meus amados irmãos, aleluia, defender, aleluia, o caráter daquele que serve o Senhor. E quem serve a Deus pode ficar tranquilo, você não precisa se justificar, é Deus que te justifica e prova que você é um grande servo de Deus e uma grande serva do Senhor. Esse interino, meus amados irmãos, aleluia, o homem, aleluia, os homens daquela região diziam: vai morrer, e ele permanece de pé. Aí a palavra do Senhor vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que distingue Paulo. Por quê? Vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que ele não morre. Aí vão dizer outro comentário para Paulo: ó, não é ladrão não, é um Deus. Não é ladrão não, este homem aí é um Deus. É alguém, aleluia, que tem uma certa divindade, que tem certo poder, porque a cobra nos pica e a gente morre. Mas picou ele, não aconteceu nada. Aleluia, eles não sabiam, meus amados irmãos, que o homem que está na santa presença do Senhor, pode qualquer um levantar contra ele, independente. Aleluia, quem está firmado na palavra de Deus, não morre, aleluia, por algum ataque maligno, aleluia. Fica tranquilo, irmã, se você, aleluia, serve a Deus, se você busca a verdade da palavra de Deus, nada pode te matar, nada pode te parar, porque você está na santa presença do Senhor. Mas o problema aqui é distinguir que nós somos alguém de Deus. O ponto aqui, meus amados irmãos, aleluia, é saber se no meio da aflição que nós estamos passando, para Deus nos livrar, nós estamos sendo distinguidos por Ele. Eu ser distinguido pelo presbítero, pelo diácono é uma coisa, mas Deus me distingue como servo de Deus real. Deus, Ele vai distinguir você, irmã, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, como uma grande serva de Deus. Ele vai te distinguir, irmão, em algum momento, aleluia, na situação do dia a dia que você está passando. Como é que está o nosso dia a dia diante de Deus? Como é que está, meus amados irmãos, aleluia, a nossa
nossa vida espiritual diante da presença de Deus, para alguma situação que nos constrange, Ele, o Senhor, fazer justiça e nos justificar e nos distinguir diante da multidão. Como é que está sendo? Porque aqui, meus amados irmãos, Deus, aleluia, vai distinguir Paulo, aleluia, não fazendo com que o veneno da serpente, aleluia, entrasse, aleluia, nas suas veias e fizesse ele matar, não. Deus, aleluia, distingue Paulo aqui nesse texto, provando, aleluia, que quem é do Senhor, ele defende. Agora, e nós? Como nós estamos sendo distinguidos? Eu me lembro, meus amados irmãos, aleluia, do fato da palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui, Gênesis, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Vamos ver o que o Senhor distingue. Vamos entrar por essa parte, estamos trazendo por essa parte, então a gente segue o que o Senhor está dizendo. Capítulo 37, versículo 3. Deus vai nos distinguir de alguma forma, amém, irmãos? Capítulo 37 de Gênesis, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não puderam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ponto aqui, irmão. Quantos filhos, aleluia, Israel tinha, Jacó tinha? Até aqui nesse texto, esse versículo 11 filhos. Aí eu imagino o presbítero Sérgio, irmãos, que José nasce, o filho do amor de Jacó, o filho do amor. E para Jacó, poxa vida, eu tenho 11 filhos com José, mas eu preciso distinguir quem eu amo. Eu preciso distinguir o meu favorito. Sabe o que eu vou fazer? Imagina comigo Jacó dizendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma túnica de muitas cores apenas para José, para distinguir ele, que ele é o filho do amor. Eu vou colocar em José, aleluia, glória a Deus, uma túnica que vai distinguir ele entre a multidão. Aí eu imagino, irmãos, mas espera aí, no meio da multidão, para ele ser diferente, tem que ter alguma coisa muito diferente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma túnica de várias cores, para quando ele passar, todos disserem, esse é José, filho de Jacó. Aleluia. Ninguém olhava para José e dizia, ó Simeão passeando ali, ó Rubens ali, ó Simeão ali, ó Judá ali, não. Quem olhava para José distinguia que era José, o filho do amor, o filho de Jacó. Por quê? Por conta da túnica que ele carregava. Agora traz, meus amados irmãos, é para o âmbito espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá algo que nos diferencia do homem e da mulher que está lá fora. Será que nós estamos sendo distinguidos lá fora? Aqui dentro é muito fácil você dizer que você é crente, que você canta bem, que você prega bem, que você é um homem segundo o coração de Deus, ou que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas lá fora, o negócio é lá fora.
de algumas coisas no ministério. Pode fugir para mim, para o senhor, presbítero César, Diácono Hilton, a revelação do oculto profundo escondido pode nos fugir, mas diante de Deus a gente tentar esconder ou pintar uma imagem, aleluia, que somos, aleluia, algo diante de Deus e não somos. Não tem como, meus amados irmãos, não tem como a gente, aleluia, mascarar algo, aleluia, glória a Deus, que Ele já sabe. Irmão, Ele te conhece. Ele sabe se você tem identidade, aleluia, ou não. Ele sabe se você tem identidade ou não. Não tem como, aleluia, glória a Deus. Vou usar a figura do presbítero César. Não tem como o presbítero César pegar o meu documento, meus amados irmãos, aleluia, e apresentar lá no cartório e dizer assim: eu sou o Lucas, distinguem aí a foto e a mim. Sou eu. Não tem como. A minha identidade é minha identidade. Aleluia. Não tem como eu mascarar uma identidade. Não tem como, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, eu querer ser aquilo que eu não sou na minha residência, no meu oculto. Não tem como. Aleluia. Não tem como, meus amados irmãos, aleluia, a gente pintar uma falsa paz aqui, sendo que o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. E como é que está a intenção desse coração aqui, não tem como, aleluia, glória a Deus, nós precisamos ter identidade. Deus, aleluia, vai fazer algo com Paulo, que é: Paulo, no meio de ladrões estão te confundindo. Peraí, Paulo, eu vou distinguir você no meio dos ladrões, para que vejam a minha glória sobre a sua vida, para que vejam a minha glória sobre as suas mãos. Aleluia, aqui nesse texto nós temos, aleluia, Jacó coloca sobre, aleluia, José uma túnica que vai diferenciar ele dos demais. Glória a Deus. Distinguir ele, vou distinguir José, vou colocar a túnica. Muitas pessoas receberam a túnica de Deus e um dia foram distinguidos, mas por conta, aleluia, do seu eu, por conta, aleluia, da sua limitação, aleluia, hoje, aleluia, tiraram a túnica que recebeu de Deus, aleluia, tiraram, aleluia, glória a Deus, a identidade que carregava de filho do Senhor, e hoje, aleluia, não consegue mais se distinguir entre a multidão. Deus está dizendo, aleluia, lembra daquilo que eu te dei, aleluia, que te distinguia entre a multidão, lembra? É interessante, meus amados irmãos, aleluia, que quando nós temos uma diferença entre o que serve e o que não serve, aleluia, glória a Deus. Eu, muito tempo da minha vida, meus amados irmãos, antes de ser chamado para a obra, aleluia, minha irmã Bruna, minha esposa aqui, tem ciência disso. Eu trabalhava numa empresa muito grande, meus amados irmãos, aleluia. Eu era responsável financeiro por alguns departamentos da empresa, aleluia, glória a Deus. E lá na empresa todo mundo me chamava: o pastor chegou, o pastor está chegando. Por quê? O mesmo assunto, aleluia, glória a Deus, que eles tratavam, eu não ficava na roda, não conseguia. Não dava, meus amados irmãos, aleluia, para poder participar daquilo. Aí, meus amados irmãos, aleluia, eu chegava para tratar algum assunto, todo mundo fazia assim, ó, se dispersava. Era o Lucas chegar e todo mundo saía. O assunto chegou, vamos parar, vamos mudar de assunto. Por que, meus amados irmãos? A gente carregava uma luz que quando a gente chegava, distinguia. Não, eles não conseguiam ter os mesmos assuntos na nossa presença. Não conseguia, por quê? Porque a gente era diferente. Agora coloca a mente para pensar. Quando você está lá fora, quando você está com seus amigos do trabalho, quando você está com seus amigos da faculdade, ou até mesmo com a sua família que é ímpia, a tua família que te serve como crente, a tua família consegue manter os mesmos assuntos profanos do seu lado. Se o homem lá fora consegue manter os assuntos profanos do teu lado, eu peço você desculpa, mas você não está mudado diante do Senhor. Aleluia, quando você tem luz, as trevas não conseguem, aleluia, ficar próxima. Aleluia, eles vão mudar assunto, eles vão procurar outra conversa, mas não vão manter o mesmo assunto profano do teu lado, porque você é luz e você está sendo distinguido.
porteiro lá, o zelador do prédio, Marcos, aleluia, glória a Deus, e ele é cristão. Toda vez que a gente chega, ele dá um grito bem grande: Pai do Senhor Jesus, varão! Todo mundo que está do lado olha assim, e todo mundo nos discerne como crente. Esses dias eu e a irmã Bruna estavam chegando no apartamento, a gente olhou dois casais, um casal, eu falei assim: irmão, aquele povo ali é crente, aquele povo ali mudou agora o nosso condomínio, e eles são crentes, olha só, são crentes. Quando eles chegaram, eles falaram a mesma coisa da gente: esses dois aí são crentes. Quando eu vi vocês, eu disse que vocês eram crentes. Ou seja, tem a luz, alguém sabe o que a gente é. É a identidade que não se apaga. Aí agora, meus amados irmãos, vamos falar um pouco sobre identidade. Vai lá comigo, Jonas. Último texto que eu falei com você. Jonas, capítulo 1, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar sobre identidade. A identidade de Jonas. Nós somos servos de Deus. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus aqui. Jack Wilton, aleluia, olha para a igreja e diz assim: meu Deus, os irmãos estão firmes, participando da Santa Ceia. Estão todos aqui reunidos, aleluia, no Senhor para receber o Espírito Santo. Mas só Deus sabe da nossa identidade. Somente o Senhor sabe. Aqui é fácil de nós sermos crentes. Versículo 8 vai dizer assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem sobreveio este mal. A pergunta: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Ponto. Aleluia. A primeira pergunta é a pergunta, irmãos, mais terrível que faz para o profeta: que ocupação é a tua? Eu lembro, meus amados irmãos, aleluia, que quando a gente trabalhava fora, a gente fazia os cadastros de algumas pessoas lá em Vitória do Espírito Santo, e a gente recebia o CREA, que é do engenheiro, né? Se eu não me engano, é de engenheiro CREA. Aparecia lá na frente assim, a ocupação dele: engenheiro civil, engenheiro não sei o quê. Estava lá na identidade dele, a ocupação dele. Agora imagina comigo, comprador Jonas, no capítulo 1, versículo 1, aleluia, glória a Deus, ele recebe a visitação do Senhor, é profeta. Detalhe: filho de profeta, tem experiência de ouvir Deus, tem ciência de qual é a voz do Senhor, e mesmo que ouve a voz do Senhor, aleluia, desobedece a voz dele. Maravilha, tudo bem. Agora, meus amados irmãos, aleluia, quando o mal sobrevém, aleluia, quando ele desce para Jó, compra passagem para ir para Tarsis, aleluia, glória a Deus, automaticamente ele está pegando, aleluia, a credencial dele, vou usar esse termo, a credencial de obreiro dele está falando assim: eu vou entrar no barco, mas eu vou deixar minha credencial para fora. Porque daqui para frente eu não sou profeta, eu sou um fugitivo. Eu substituo a identidade de profeta e pego a identidade de um homem que foge do chamado do Senhor. A identidade de quem, aleluia, não obedece à voz de Deus. A identidade de quem, aleluia, não retém, aleluia, a santa palavra. A identidade de quem, meus amados irmãos, aleluia, não está nem aí para os mandamentos do Senhor. Esse era Jonas. Sobe, aleluia, glória a Deus, para o navio, desce para o porão, aleluia, glória a Deus. Agora os marinheiros vão perguntar assim para ele: que ocupação é a tua? Qual que é a resposta dele? Versículo 9, ele diz: eu sou hebreu, tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluia. Espera aí, aqui no texto eu não encontrei ele falando sobre a ocupação dele. Aqui no texto a gente não está vendo ele dizendo que ele é profeta. Aqui no texto a gente não está vendo, aleluia, bendito é o nome de Santo Jesus, que ele está reconhecendo o chamado dele. Que ele está dizendo assim, respondendo, aleluia, a primeira pergunta: eu sou profeta. Peraí, profeta? Da onde? Eu sou profeta lá, aleluia, glória a Deus, do povo de Deus, o Deus de Israel. Eu sou de Israel. O Deus, aleluia, bendito é o nome de Santo Jesus, que fez o povo passar por terra seca lá atrás. Você lembra dele, você sabe da história. Aqui ele não diz, aleluia, qual é a sua ocupação. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? É ele escondendo a sua identidade. E quantas pessoas, aleluia, que têm chamado da parte de Deus, quantas pessoas que são escolhidas do Senhor e lá fora não têm identidade.
É o meu trabalho. No meu trabalho eu vou pegar minha identidade de crente e vou colocar aqui dentro do terno. Vou colocar dentro da minha bolsa. Aí aqui no trabalho eu posso falar palavrão, aqui no trabalho eu posso falar piadinha, aqui no trabalho eu posso fazer tudo que um crente não pode fazer. Por quê? Eu escondi a minha identidade. Eu ocultei a minha identidade. Ninguém aqui vai saber. E se souber, eu não vou dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. Eu vou dizer que eu sou congrego. Que eu sou alguém, aleluia, bendito ao nome santo de Jesus, que só frequenta. Eu não sou uma pessoa ativa na obra de Deus. Negligencia quem te chamou. Negligencia quem te deu identidade. Aleluia, porque vai chegar um dia que ele vai cobrar, aleluia, dizendo: qual é a tua ocupação? Aleluia. De onde você vem? Quem és tu? Deus está dizendo de homens e mulheres que está aqui, aleluia, que tem, meus amados irmãos, aleluia, infringido esta palavra, está tentando, aleluia, ocultar a identidade de homem de Deus e de mulher separada por ele. Deus está dizendo, aleluia, nesta noite de vitória, aleluia, assuma a sua identidade para que eu venha aqui seguir você no meio da multidão. Aleluia. Aí é fácil, igual nós falamos hoje. Nós falamos ontem isso lá em Ponta Grossa. É fácil vir na igreja, aleluia, pedir as bênçãos do Senhor, mas é muito difícil assumir a identidade de homem de Deus. É muito difícil assumir a identidade de mulher de Deus, aleluia, que aceita a vontade de Deus sem reclamar. Deus está nos dizendo, Ele vai colocar em nós, aleluia, uma túnica que vai nos distinguir, aleluia, mas primeiro nós precisamos aceitar a identidade de filho que Ele nos colocou. Não somos bastardos, somos filhos que possuem a identidade do Pai. O bastardo, aleluia, pega e esconde a identidade. O filho assume o chamado. Glória a Deus. O bastardo, aleluia, não quer nem saber do chamado. O bastardo, meus amados irmãos, aleluia, não quer saber de Deus, não quer saber da sua palavra, não quer saber dos mandamentos. Mas o filho diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis aqui. Quem é você? Eu sou Diaco Cascânio, servo do Deus vivo, sou profeta, ministro da palavra de Deus. Eu assumo a minha identidade. Assume hoje a identidade que Deus te deu. Não negocie a identidade que Ele te deu, porque não vai ter possibilidade de ser distinguido no meio da multidão. Deus quer filhos e filhas, aleluia, que tenham diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Precisamos ser diferentes. Precisamos, meus amados irmãos, aleluia, ser homens e mulheres com a identidade que se diferencia do mundo. Hoje em dia, meus amados irmãos, aleluia, lá fora é muito fácil dizer que é crente, dizer que é servo de Deus, mas guardar esse mandamento aqui vai nos dizer se nós somos filhos e filhas realmente do Senhor. Glória a Deus. Recebe a palavra de Deus nessa noite, irmão.